Hoje eu quero falar sobre o poder do discernimento espiritual. Eu quero compartilhar com você algo pelo qual eu tenho orado na minha vida. Discernimento espiritual. Discernir é você enxergar as coisas de uma maneira precisa, de uma maneira exata. É você ter clareza. Porque, olha, se tem algo que gera problemas na nossa vida, é quando a gente não consegue enxergar a situação com a visão certa. Quando a gente não consegue perceber de fato o que está acontecendo, qual o caminho que precisa ser adotado. Há pessoas que têm conhecimento, mas não têm discernimento. Há pessoas que têm idade, ou seja, experiências vividas, mas não têm discernimento. Há pessoas que têm diplomas na parede, mas não têm discernimento. Há pessoas que sentam na cadeira da igreja semana após semana, mas parece que ainda não ganharam discernimento. Eu quero falar sobre isso, preste bem atenção. Essa é talvez uma das ferramentas espirituais mais importantes para a sua vida. Discernimento. O poder do discernimento espiritual. A Bíblia diz assim, em 2 Reis capítulo 6, do versículo 15 ao 17. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, ele viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu senhor, o que faremos?" Ou seja, o servo do profeta, aqui é Geazi, e o profeta é o profeta Eliseu. Ele acorda de manhã, vai tomar sua xícarazinha de café, aí ele olha e percebe que há um exército acampado em torno da cidade. Então ele se desespera, porque aquilo que ele vê com seus olhos naturais é uma situação terrível, sem solução, aparentemente. E a Bíblia diz que o profeta respondeu a ele: "Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." Mas quem é que está conosco? E Eliseu orou: "Senhor, abra os olhos dele para que ele veja." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Essa história nos fala que nós podemos encarar as nossas situações a partir de duas visões: a visão natural e a visão espiritual. Geazi, o servo, representa as pessoas que têm apenas visão natural. Elas são capazes de ver o óbvio. Elas são capazes de ver aquilo que esses olhos físicos conseguem enxergar. Agora, Eliseu, com a sua maturidade, com o seu ministério profético, ele representa aqueles que têm uma visão espiritual. Aqueles que conseguem ver por detrás do aparente, por detrás do visível. Geazi, ele tem vista. Eliseu, ele tem revelação. A lição que fica aqui para a gente é que sempre está acontecendo mais do que esses seus olhos podem perceber no natural. Visão espiritual, perspectiva espiritual. É interessante quando Jesus, no Sermão do Monte, ele fala sobre o poder do olhar. Ele diz: olha, se os teus olhos forem bons, quem sabe completa, todo o teu corpo será. Se os teus olhos forem luz, todo o teu corpo será luz. Agora, se os teus olhos forem trevas, todo o teu corpo também assim o será. Ele diz: quão grandes trevas serão. É como se Jesus dissesse, Henrique, que a vida passa pelo olhar. Tudo passa pela forma como vemos. A nossa perspectiva, meu irmão, ela pode nos abençoar como ela pode nos amaldiçoar. A nossa perspectiva, ela pode nos levantar como ela pode nos abater.
A nossa perspectiva, ela pode nos conduzir em um espírito de fé, ou ela pode implementar em nós um espírito de derrota. Ou seja, eu quero falar para você que a sua visão, ou ela te prepara para vencer, ou ela já decretou a sua derrota. Visão, meu irmão, visão. Não é, escuta bem, sobre o que temos, o recurso. Às vezes a pessoa está bem preparada, tem um bom recurso, a pessoa é capaz, Deus habilitou ela com capacidades maravilhosas. Mas a visão dela, a perspectiva dela, a forma como ela olha aquilo que vem contra ela, separa ela para perder. Já profetiza a derrota dela. Nós vemos isso, talvez você se lembre do episódio do livro de Números, que fala, por exemplo, sobre aqueles espias que Moisés enviou para espiar a terra. E deles, 10 voltaram, foram 12, 10 voltaram, dizendo, não tem como, lá tem gigantes, eles são maiores do que nós éramos como gafanhotos aos seus olhos. 2, apenas Josué e Caleb disseram, vamos, avancemos, Deus nos dará vitória. E antes de guerrear, eles nem se deram a chance de entrar na batalha, eles próprios já foram dizendo, não temos como. Por quê? Visão, a forma de olhar. Eles foram e viram com olhos naturais. Não tem como, meu irmão, você viver as promessas de Deus com uma visão natural. Não tem como, eu não sei você, mas eu quero viver o que o Pai tem para mim. Eu quero viver aquilo que só Ele pode fazer. Eu quero viver promessas, eu quero viver propósitos de Deus. Eu quero tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. E é por isso que eu oro sobre mim e eu oro sobre você. Abra os nossos olhos, Senhor. Dá-nos visão espiritual. Nos dê olhos que veem o invisível. Nos dê discernimento espiritual. Sabe o que eu fico pensando? Se hoje Deus abrisse os teus olhos como abriu os olhos de Geazi. Hoje, Tifa. Se Deus abrisse os nossos olhos, pastor, como abriu os olhos de Geazi. Ali naquele momento, o homem cercado de um exército, Deus abre os olhos dele, ele vê carruagens de fogo, cavalos em torno dele. Se Deus abrisse hoje os teus olhos, o que você veria? Se amanhã você chegasse lá no seu trabalho, com toda a problemática que te envolve ali, e Deus, abrisse os seus olhos, o que você veria? Quais realidades espirituais estão em curso ali? Quais bloqueios, quais impedimentos, o que é que está acontecendo, que não é, palpável, não é tangível, não dá para ser acessado com os 5 sentidos, mas está acontecendo, está ali. E aí, meu irmão, se Deus abrisse os nossos olhos, uma vez eu ouvi alguém falando, e é verdade, se Deus abrisse os nossos olhos, em alguns momentos a gente veria muitos anjos, mas a gente também veria muitos demônios. Discernimento espiritual. Paulo diz isso, segundo aos Coríntios, capítulo de número 5, verso 7, ele diz, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Essa daqui é a frase do cristão, do homem, da mulher de Deus. Eu não vivo por aquilo que eu vejo no natural, eu vivo de acordo com uma visão espiritual, eu caminho de acordo com os olhos da fé, eu caminho, eu me posiciono de acordo com o que Deus me mostra. Fale comigo, eu preciso de discernimento espiritual. Quando você ganha visão espiritual, o que nós ganhamos? Eu me fiz essa pergunta, já que eu disse para você que eu tenho orado isso sobre a minha vida. Eu tenho orado dizendo, Deus, eu quero ter visão espiritual, eu quero olhar com os teus olhos, eu quero perceber todas as minhas situações, eu quero perceber, Senhor, todos os dilemas e desafios que eu enfrento, eu quero perceber as pessoas com quem eu convivo, aqueles com quem eu tenho que lidar, com olhos espirituais, com uma visão espiritual. Então eu me fiz a pergunta, o que ganhamos quando a gente obtém discernimento espiritual? E eu descobri na palavra de Deus, na Bíblia, que nós ganhamos pelo menos 5 discernimentos. Primeiro, quando nós ganhamos uma visão espiritual, quando Deus abre os nossos olhos,
nós passamos a discernir o que está por detrás dos conflitos e oposições que nós enfrentamos. Há um texto na palavra de Deus, aqui é uma experiência de Jesus, Lucas capítulo 22, em que Jesus Cristo ele está no Getsêmani, orando, buscando o Senhor, e aí vem os soldados romanos para prendê-lo. No momento da prisão, olha o que Jesus diz, versículo 52. Então, voltando-se Jesus para os chefes dos sacerdotes, os oficiais da guarda do templo e os líderes do povo que haviam chegado para prendê-lo, inquiriu-lhes: viestes contra mim com espadas e varas, como se eu estivesse liderando uma rebelião? Vocês estão me prendendo, me acusando de ser um rebelde. É essa a acusação? É sob essa acusação que eu estou sendo preso? Jesus completa: todos os dias eu estive com vocês no templo, e não escondestes as mãos contra mim. Contudo, esta é a vossa hora, quando as trevas dominam. Era um momento de prisão, era um momento de oposição. Os discípulos ou qualquer outra pessoa poderia olhar e ver aquela circunstância de maneira natural. É uma prisão política. Jesus bagunçou o sistema, então o sistema está punindo ele. É uma prisão política, ou ainda alguém poderia dizer, é uma prisão religiosa. Jesus bagunçou a lógica da religião do seu tempo, então foram ali para puni-lo, para excluí-lo. Mas Jesus entende, não é nem político, nem religioso, tem algo espiritual. Ele diz: vocês estão vindo me prender na vossa hora, porque as trevas dominam agora. É como se Jesus dissesse: eu consigo ver que há uma formação maligna contra mim, o diabo está agindo, o inimigo está se levantando aqui. Eu, Jesus, consigo ver, eu consigo olhar e perceber, há algo espiritual aqui. Meu irmão, nós precisamos de visão espiritual para discernir o que está por detrás dos conflitos e das oposições que nós enfrentamos. Eu não quero espiritualizar tudo, e por favor, nem é bíblico a gente tentar colocar tudo na conta do diabo. Levei uma topada, foi o cão. Furou o pneu, cão. Às vezes é porque o pneu precisava ser trocado. E a gente ficou naquela de empurrar, não é? Ou o carro ficou no prego. Quem é assim como eu que detesta posto de gasolina? Que entra na reserva e você fica, não, mas ele vai mais um pouco. Pela fé. Aí o carro dá prego, aí a pessoa, foi o cão, porque eu estava a caminho da igreja. Mas o culto de quarta-feira está na reserva desde segunda. Então eu não quero espiritualizar tudo. Ei, gente, nós não podemos colocar tudo na conta do inferno, mas a gente também não pode subestimar o agir do maligno. Hoje, se Deus abrisse os seus olhos, quais enfrentamentos hoje você tem tido que lidar, que você veria, tem a mão do diabo por trás. Quais pessoas, quem sabe, têm te atormentado, quais circunstâncias têm te oprimido, e que você acha, resolve com remédio, resolve com uma conversa, resolve só na terapia, e que se Deus abrisse os seus olhos, você veria, tem algo espiritual, tem uma influência espiritual, o diabo está agindo aqui. Se Deus abrisse os seus olhos, o que é que você veria por detrás do mau comportamento dos filhos? O que é que você veria por detrás do caos que está o clima da família, de casa? O que você veria por detrás, meu irmão? O que você veria por detrás das cortinas, dessa empresa, desse trabalho? É só um problema financeiro? É só um problema matemático? É só um problema de conta? A conta não está batendo? Ou tem algo por detrás? Há um enfrentamento espiritual por detrás. A gente precisa de visão espiritual para discernir. Muitas vezes tem sim algo espiritual. O inimigo está trabalhando, o inimigo está operando. Já percebeu como
Quando você diz assim, rapaz, eu vou ler a Bíblia, eu vou me dedicar, eu vou buscar Deus. Na hora que você vai buscar Deus, é exatamente naquela hora, vem uma preguiça tremenda, um sono tremendo. O olho começa a fechar, você diz, Deus vai falar comigo em sonhos. A gente vai rindo assim. Acha que é brincadeira. Você diz, eu vou para a igreja com mais frequência, eu vou para a igreja com mais, compromisso. Tudo acontece. Está uma paz na hora que você diz, vou para a igreja, pronto. É um furacão, é um redemoinho que acontece. Tem algo por detrás, meu querido. Tem algo por detrás. E sabe por que isso é importante? Porque olha, eu não sei você, mas quando a ficha cai e eu entendo que é o inimigo, o inferno, em vez de tirar minha paz, isso me dá paz. Porque na hora que eu percebo, é o inimigo operando, aí eu estufo o peito, eu crio coragem, eu digo, pois eu vou envergonhá-lo. Pois eu vou quebrar a expectativa do maligno. Ele está achando que ele vai me parar, ele está achando que ele vai me paralisar. Não vai, meu irmão, não vai. As minhas armas, elas são poderosas em Deus. Eu tenho um arsenal poderoso no Senhor. Em Cristo, eu sou mais do que vencedor. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Você entende, meu irmão? Então pronto, para de gastar toda a sua energia estressando-se, achando que, não, é ele, é ela, é o fulano, é aquela pessoa difícil com quem eu trabalho. Não. Ei, tem um dedo do maligno por detrás. Não dê gosto ao inferno. Tenha discernimento espiritual. Pare de lutar contra a carne e contra sangue. Pare de bater boca. Vai dobrar o joelho e vai orar. Vai buscar força em Deus. Vai buscar sabedoria no Senhor. Vai pedir, Espírito Santo, me reveste. Eu quero ficar de pé no meio disso tudo. Ei, gente, quando Deus nos dá visão, olha isso, quando Deus nos dá uma visão espiritual, segunda coisa, nós discernimos os recursos que temos em Deus para enfrentar as nossas lutas. Quando Deus abriu os olhos daquele homem, daquele servo Geazi, ele viu, tinha carros e cavalos, tinha um exército celestial em torno dele. Ele viu o que estava por ele, em favor dele, à disposição dele. Hoje eu quero orar, crendo que Deus vai abrir os seus olhos para você ver todos os recursos espirituais que já estão à sua disposição. Não é algo que ainda vai chegar, não. É algo que já chegou, já te foi dado, já foi entregue, já foi colocado em suas mãos e está esperando você usar. Meu irmão, às vezes eu penso que Deus deve olhar para a gente e dizer assim, esse povo não cai na real do quanto eu já dei a eles, o quanto eu coloquei na vida deles, o quanto eu já pus neles. Gente, Deus pôs em nós o seu Espírito. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele habita em você. Você está achando que é pouca coisa? É o mesmo Espírito que arrancou Jesus naquela manhã de domingo daquela tumba. É o mesmo Espírito. É o Espírito que quando se apossou de Sansão, um leão veio contra ele, ele partiu o leão no meio, porque o Espírito do Senhor foi derramado sobre ele. O mesmo Espírito que estava sobre Davi, quando ele jogou aquela pedra, derrubou um gigante. Homem nenhum derruba um gigante com uma pedra, mas um homem ungido pelo Espírito Santo, com uma pedra, ele derruba um gigante. Gente, é o Espírito Santo de Deus, está em você, está dentro de, não tem essa de não, o pastor tem um pouco mais de Espírito Santo do que eu, não, existe pessoas que dão mais espaço ao Espírito Santo, tem pessoas que se rendem mais ao Espírito Santo, tem pessoas que se entregam mais ao Espírito Santo, mas não tem essa de eu tenho uma dose maior do Espírito do que você. Você sabe aquele texto que diz enchei-vos do Espírito? Não tem assim? Efésios capítulo 5, versículo 18. Tem gente que pensa que enchei-vos do Espírito é assim. Eu estou aqui, aí o Espírito Santo está fora de mim. Aí eu sou um vaso
Os crentes gostam da metáfora do vaso, né? Eu sou um vaso. Aí o Espírito Santo vai me enchendo, da mesma forma que uma jarra de água enche um copo. Está tudo errado. Quando você enxerga a situação dessa maneira, primeiro você está colocando o Espírito fora, o Espírito não está fora, ele já está aqui. Por isso, a expressão no original, enchei-vos, é deixem-se encher. É deixem-se encher. Ou seja, o Espírito já está aqui dentro. E Ele está tentando preencher cada área da minha vida. Ele está tentando preencher cada área da sua vida. Ele está querendo encher os seus pensamentos, as suas emoções. Ele está querendo entrar em cada esfera, cada dimensão do teu ser. O Espírito quer, o seu papel é simplesmente parar de atrapalhá-lo. É render-se, é entregar-se. Então não tem aquele que tem mais do Espírito do que o outro. Tem aquele que se deixa, se permite, rende-se ao Espírito Santo e o Espírito toma de conta. Já está em você. Esse recurso já está em você. Eu quero orar hoje crendo Deus vai abrir os seus olhos para você perceber aquilo que já está à sua disposição. Já está, tem gente que fica pedindo. Olha, essa é uma oração que eu acho que quando chega no céu, dá raiva para o anjo entregar para Deus. Quando o crente pede aquilo que ele já tem em Cristo. Senhor Deus, me dá. Eu já dei. Eu já dei. Tem algo que o pastor Costa fala que eu acho lindo, ele diz, olha, a gente fica dizendo, Deus me dê paciência. Não! Paciência é para do fruto do Espírito. Se o Espírito já está em mim, a paciência já está em. Eu não peço para Deus me dar paciência, eu peço Deus me ajuda a eu deixar essa paciência que já me habita, a tomar de conta do meu ser, do meu comportamento, do meu temperamento. O recurso já está com você, meu irmão. O recurso já está com... Você sabe um outro recurso? Esse daí daria uma pregação toda. Mas permitindo Deus, a gente vai fazer uma série sobre esse assunto. O recurso da oração. Fale comigo, oração. O recurso da oração. Deus quer abrir os nossos olhos para a gente ver esse recurso poderoso que está em nossas mãos. Gente, oração, oração. Olha, se tem uma coisa que Jesus fazia constantemente, ele orava, ele orava, ele orava, ele orava, especialmente quando ele percebia que estava se aproximando um tempo de provação. Se o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, se preparou para a prova, por meio da oração, que dirá a gente? Oração, gente, oração, oração. Olha, eu creio que a oração, ela muda quem nós somos, nós pregamos isso e cremos nisso. Eu creio que a oração, ela me ajuda a eu passar pelas situações, eu creio, nós cremos nisso. Mas eu quero dizer mais, eu quero lembrar você que a oração, ela também tira a montanha do meio do caminho. A oração, ela também muda as circunstâncias. A oração, ela também faz aquilo que o homem não pode. A oração, meu irmão, ela torna o impossível possível. A oração, meu irmão, ela multiplica 5 pães e 2 peixes. A oração, meu irmão, ela abre porta de provisão. A oração, meu irmão, ela cura a doença. A oração, meu irmão, ela liberta alguém oprimido. A oração muda a circunstância. Quem está crendo nisso? Então que tal a gente orar mais? Pegar esse recurso que já é nosso. Foi alto preço. Jesus se entregou naquela cruz para que por meio do seu sangue a gente tivesse livre acesso à presença de Deus. Ei, gente, a gente precisa orar mais, orar mais, orar mais. E já está à nossa disposição. Já está à nossa disposição. Você consegue entender isso? Todo milagre na Bíblia é precedido por uma coisa simples, o ponto comum entre eles: oração. Os apóstolos oravam. Em nome de Jesus, levanta. Em nome de Jesus, receba. Em nome de Jesus, seja curado. Oração. Esse recurso já está com você.
Pare de achar que você está em desvantagem nessa guerra. Síndrome de Geazi seja quebrada na nossa vida. A ideia de que estamos em desvantagem. Pastor, eu não tenho dinheiro, mas você tem joelho para dobrar. Pastor, eu não tenho o conhecimento necessário, mas você tem um Deus que te ouve. Pastor, eu não tenho mais, estrutura emocional para lidar com isso, mas você tem um Deus que derrama força sobre aquele que espera nele. Se você buscar o Senhor, você não se decepcionará, porque ninguém sai da presença de Deus de mãos vazias. Busca a Deus, meu irmão. Salmo de número 34. Eu busquei o Senhor e Ele me livrou de todos os meus temores. Está escrito. Salmo 34. Eu clamei ao Senhor e Ele me livrou. Ele me livrou. Alguém explica? Não tem explicação. Oração é um recurso que está à sua disposição. Você quer uma espada para guerrear suas lutas? Você tem uma que já está à sua disposição. Você tem uma mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Você tem uma contra a qual o maligno ele não pode. Você tem uma que foi com ela que o diabo ele foi refutado e vencido no deserto por Jesus. Você tem uma, meu irmão, que olha, ela é cirúrgica, ela não erra o alvo, basta um pequeno corte dela para fazer um estrago no adversário. Essa espada, meu irmão, se você manejá-la, é vitória certa. É vitória certa. Será que você pode agradecer a Deus por tudo que você tem nele? Escuta, tem um caso na Bíblia que ilustra isso muito bem. Uma mulher chamada Agar. Agar, escrava de Abraão, com quem Abraão teve um filho. Enfim, a história é bem complicada, não vou entrar nela. Fato é, Agar, depois de mãe, é mandada embora daquela casa, expulsa. E ela vai para o deserto, com uma vasilha de água e um pouco de pão. Chega o momento que o pão acaba, e a água da vasilha também acaba. Não tem mais nada de água na vasilha dela. Desesperada, aquela mulher coloca o filho debaixo de uma árvore, e ela se distancia porque não quer ver o seu filho morrer. Só tem deserto, não tem mais pão, não tem mais água, não tem mais ninguém para ajudá-la. Naquele momento o anjo do Senhor visita a vida dela, e olha que lindo, Gênesis capítulo 21, versículo 19. Então Deus lhe abriu os olhos. Então Deus lhe abriu os olhos. Vamos lá, igreja. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água e foi lá e encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Aquela mulher que não tinha mais nada, recurso, para ela não tinha saída, o deserto seria a sepultura dela. Deus lhe abriu os olhos e ela viu que tinha um poço, que Deus tinha separado uma provisão, que Deus tinha separado uma fonte para ela, meu irmão. Sabe o que é isso? Visão espiritual. Quando Deus abre os teus olhos e você percebe, calma aí, o desespero não vai me pegar, ainda tem uma saída. O meu Deus já providenciou o escape, o meu Deus já me deu a saída. Eu tenho um poço, eu tenho água, eu tenho o Espírito Santo de Deus para me renovar, para me refrigerar, porque esse deserto não vai ser minha sepultura, vai ser a minha escola. Eu vou crescer nele, eu vou atravessá-lo e ele vai virar testemunho. Foi o que aconteceu na vida dela. Ah, Deus, fale comigo, Senhor. Abra os meus olhos. Fala com mais convicção, diga: Deus, abra os meus olhos. Abra os meus olhos. Deus quer hoje abrir os teus olhos para você ver o repertório amplo que você tem, o arsenal maravilhoso que você tem, meu irmão. Deus quer abrir os teus olhos para você ver o quanto Ele já colocou nas tuas mãos. Terceiro, sabe o que acontece quando você ganha visão espiritual? Olha isso aqui, gente. Quando você ganha discernimento espiritual, você começa a discernir o que Deus está fazendo em sua vida. O que Deus está fazendo em você.
Porque nós costumamos atentar para aquilo que Deus está fazendo ou deixando de fazer por nós. Mas quando você ganha discernimento espiritual, você passa a discernir o que Deus está fazendo em você. Deixa eu fazer uma pergunta. Você sabe o que Deus está fazendo em você? Nessa atual estação da sua vida? Eu não estou perguntando o que Deus está fazendo por você. Porque se eu fosse perguntar o que Deus está fazendo por você, alguns aqui, glória a Deus, poderiam levantar a mão e falar: eu tenho um testemunho. Deus tem feito muito por mim. E falaria das bênçãos recebidas, das portas que Deus tem aberto, dos milagres que Deus tem derramado na tua vida. Maravilha, glória a Deus. Outros talvez diriam: bom, ainda estou clamando, eu ainda estou na fase da espera, eu ainda estou na fase de orar, e eu acho que as minhas orações estão sendo arquivadas por Deus, ainda não vejo respostas. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Minha pergunta não é o que Deus está fazendo por você. Minha pergunta é: você consegue discernir o que Deus está fazendo em você? Porque eu aprendi que Deus sempre está fazendo algo em nós, mesmo quando aparentemente Ele não está fazendo algo por nós. Quando eu peço e Ele não me atende, quando eu tenho uma expectativa e ela parece que está sendo frustrada, Deus está fazendo algo em mim, tem algo que Ele está trabalhando em mim. Eu pergunto: você sabe qual área da tua vida Deus está moldando? Você sabe qual espinho Ele está buscando remover de você? Você sabe qual virtude Ele está tentando amadurecer em você? Você consegue perceber qual é a vaidade que Ele está cortando, jogando fora? Você consegue ver qual é o orgulho que Ele está abatendo? Você consegue ver qual é a confiança que Ele está refinando? Você consegue ver qual é a fé que Ele está testando, provando? Você consegue ver o que Deus está fazendo em você? Você consegue perceber, discernir espiritualmente qual área da tua vida Deus está esticando? Olha, eu não sei você, mas exercício físico é uma coisa que eu até gosto. Agora, alongamento é um negócio chato. É ou não é? Gil aí, atleta. Não é esses alongamentos assim, esses que a gente faz só ali para dizer que alongou. Não. Gente, faz uma aula de alongamento. Você se arrepende no pó e na cinza. Você diz: não dá não, para esticar, mas dá. Mais um pouquinho, mais um pouco. Vou quebrar aqui, quebra não. Foi feito para isso. Foi feito para isso. Dá para esticar um pouco mais, dá para esticar. Alongar traz aquela dor fina, não é? Não é a dor de uma queda, não é a dor de um soco, é uma dorzinha fina. É isso que Deus faz conosco. Está doendo, mas Ele está esticando. Está doendo, mas Ele está puxando. Ele está ajustando. Ele está tornando pronto, tornando apto. Você só alonga para ser tornado apto a então fazer algo. Ninguém alonga por alongar,
é apenas o processo. Não existe ninguém com medalha de alongamento. Você compete em outra modalidade, mas alonga para estar pronto para aquela modalidade. Deus está me esticando, mas não é o fim, não é o alvo, é o meio, é o processo. Ele está fazendo algo na minha vida, e esse esticar dele profetiza daquilo que ele quer fazer através de mim. Quanto mais ele me estica, mais tem algo que ele está dizendo: ei, eu vou fazer através de você. Você sabe o que é que Deus está fazendo em você, meu irmão? Quando você tem discernimento espiritual e você passa a discernir o que Deus está fazendo em você, você faz as pazes com os desafios que você tem enfrentado. Você faz as pazes. Você olha para o seu problema, para o seu desafio, para o seu momento e diz: estou de boa com você, porque eu consigo discernir o que Deus está fazendo em mim, no meio de tudo isso. Fale comigo: eu preciso de discernimento espiritual. Enquanto o louvor retorna, eu quero concluir, ou caminhar para a minha conclusão, né? Quarto, quando nós temos visão espiritual, a gente discerne o real estado da nossa alma. É outro discernimento. Olha isso, Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Jesus, ele fala para a igreja de Laodiceia, dizendo: dou a você este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico. Compre roupas brancas, para que você se vista e não se manifeste a vergonha da tua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Laodiceia era uma igreja que tinha uma visão errada dela mesma. Nessa carta, Jesus diz, por exemplo: você acha que é rica, mas é pobre. Você pensa que é uma coisa, mas é outra. Laodiceia, você está no pior dos enganos, o auto-engano. Você está enganada acerca de você mesmo. Você não tem o raio-x exato da tua alma, da tua condição espiritual. E quem não vê o problema que carrega, não consegue reconhecer o remédio que precisa. Visão espiritual. Compre colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu oro que Deus abra os olhos dos nossos corações aqui hoje, que Ele nos dê visão, que Ele nos dê discernimento, para que a gente possa perceber a real condição da nossa alma. Laodiceia pensava que estava bem, mas na verdade não estava. Se achava viva, mas estava morta. Pensava estar perto, mas estava distante. Se achava aquecida, mas na verdade era morna. Meu irmão, escuta o que eu vou te falar. Deus quer abrir os seus olhos para que você possa ver como você está espiritualmente. Porque essa ilusão, ela é letal. Quando você se ilude acerca do seu estado espiritual, quando você não tem visão espiritual, discernimento espiritual suficiente para perceber onde você está na jornada da fé, quando você não tem discernimento para perceber o real estado da sua alma, você vai tomando escolhas e decisões achando que está certo, e na verdade você está trilhando um caminho de morte. Deus quer abrir os seus olhos. A nossa geração carece de discernimento. Tem pais que não têm discernimento para si, como é que vão ter discernimento para dar aos filhos?
Discernimento, meu irmão. A gente olha muito para o lado, a gente olha muito para o outro. Nós somos rápidos em ver o que é que o outro precisa melhorar, o defeito do outro, o pecado do outro. A gente é muito rápido em conseguir perceber o cisco que está no olho do nosso irmão e não consegue ver a trave que está no nosso. Palavras de Jesus. Deus quer nos dar uma visão adequada acerca de nós mesmos. Deus quer abrir hoje os nossos olhos para a gente conseguir ver. Deus, eu preciso ver como eu estou. Eu preciso ver como eu estou espiritualmente. Ei, filho pródigo, presta atenção. A Bíblia diz em Lucas 15, parábola de Jesus, que aquele filho que saiu da casa do pai e desperdiçou tudo, vivendo uma vida sem limites, em um dado momento, caindo em si. O que é isso? Discernimento espiritual. Ele estava cego, ele achava que estava certo, na verdade estava errado. Ele não conseguia dar o nome adequado àquilo que ele estava fazendo. Ele chamava de aventura e Deus chamava de autodestruição. Ele chamava de curtição e Deus chamava de desperdício. Mas houve um momento em que, caindo em si, ou seja, os olhos foram abertos e ele viu em quem ele estava se tornando, ele viu o que ele estava perdendo, ele percebeu, ele enxergou que ele estava distante do Pai. Ele enxergou que fora da presença do Pai não tem como ele dar certo. Ele percebeu que fora da presença do Pai o bolso pode estar cheio, mas a alma vai ficar vazia. Ele percebeu que ele precisava voltar para a casa do Pai. Discernimento espiritual, visão espiritual. Meu irmão, a gente enxerga fácil no cônjuge. Você tem um problema. A gente corrige rápido no filho. Você tem um problema. Mas a gente tem uma lentidão tremenda para reconhecer na gente: eu tenho um problema, eu estou errado. Muda-me, Senhor. Quebra-me, Senhor. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim algum caminho que te ofende. Guia-me pelo caminho eterno. Visão. Discernimento. Meu problema não está na situação financeira na qual eu me encontro. Meu problema não está nas pessoas que não me aprovam. Meu problema está aqui, no meu coração fora do lugar, no meu orgulho inflado, nos meus pecados não confessados, não reconhecidos, não lançados na presença de Deus. Eu quero encerrar dizendo: quando Deus nos dá visão espiritual, por último, nós discernimos a vitória que já foi conquistada por Jesus. Quando Deus abriu os olhos daquele homem, daquele servo, ele viu que aparentemente estava prestes a acontecer uma derrota, mas espiritualmente, na verdade, eles já estavam todos preparados para vencer. Deus já tinha articulado o cenário, Ele já tinha montado tudo, Ele já tinha orquestrado no reino do Espírito a vitória daquele povo. Eu quero dizer para você da mesma forma: se Deus hoje abrir os teus olhos, você vai ver que Deus já preparou tudo, que Deus já arranjou tudo, que Deus já organizou tudo na cruz do Calvário. Ele já estabeleceu a sua vitória, meu irmão.